Graças a Pai sobre a sua vida, bem-vindos a mais um Devocionando. Legal, pessoal, hoje vamos gravar mais uma palavra, compartilhando um devocional com vocês. Eu quero começar já agradecendo o pessoal que tem se inscrito no canal, que tem acompanhado, que tem divulgado. Deus abençoe a sua vida bastante, que você possa ser um instrumento do Evangelho. E já logo de cara quero colocar aqui os nossos canais para que você acompanhe no Facebook, no Twitter, no YouTube. Deus te abençoe, viu? E fica à vontade para mandar pra gente e-mails, para dar sugestões, para que a gente possa continuar crescendo juntos na graça e no conhecimento do Senhor. E hoje eu quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia aí no Evangelho segundo São Marcos, no capítulo 4. Nós vamos ler alguns versículos a partir do 3. Jesus diz assim: Escutem, saiu o semeador a semear. Semeando ele, parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves dos céus e a comeram. Outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra. Logo nasceu, porque não tinha terra profunda. Saindo, porém, o sol queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos a sufocaram, e não deu fruto. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, germinou, cresceu, produzindo a 30, 60 e a 100 por um. A figura desse semeador na Bíblia pode ser comparada à figura de todo cristão, daquele que acredita em Jesus, a figura da igreja de Cristo. O semeador, nós, a igreja, temos a função de levar a boa semente, de plantar o Evangelho. Tanto que Paulo fala em alguns momentos, por exemplo, é um que planta, outro que rega, mas é Deus que dá o crescimento. Então, nós precisamos ser semeadores. Tem 3 pontinhos aqui nessa questão do semeador que eu queria compartilhar rapidamente com você para a nossa reflexão. Vamos trazer um paralelo entre o semeador e nós como igreja. A primeira coisa que a Bíblia fala sobre o semeador saiu a semear. Ele foi semear. Nós como semeadores, nós como igreja precisamos semear. Nós temos sementes que nos foram dadas. Nós temos as sementes do Evangelho para colocar no coração das pessoas. O semeador foi porque ele era hábito. A Bíblia não fala, o semeador marcou um dia específico na sua agenda para semear. Não, ele foi porque era costume dele. E ele saiu e a Bíblia fala que ele foi no caminho lançando as sementes. Veja só, a Bíblia não fala, ele procurou um local específico. É claro que se a gente estivesse falando de agricultura, né, você teria que preparar o solo, aduba o solo, coloca a semente de uma maneira específica. Mas nessa passagem, e é importante a gente sempre ler a Bíblia pelo contexto, Jesus não está falando de agricultura. Ele está falando de pessoas. Ele está falando de evangelismo. Ele está nos dando uma instrução. Nós como semeadores, e esse é o segundo ponto. O primeiro é que nós precisamos semear. E o segundo é que nós como semeadores não podemos ficar nos dando ao luxo de nos achar no direito de ficar escolhendo o terreno. Hoje, como crentes, a gente quer evangelizar no fácil, né? Daquela pessoinha que é legal no meu trabalho, aquele amigo de muito tempo que é aberto para me ouvir. A gente deixa de dar o testemunho de Cristo em situações que às vezes são adversas. Veja o semeador. O semeador saiu pelo caminho espalhando as sementes. No nosso caminho, se você pega ônibus, metrô, vai de condução, chega no trabalho tem pessoas, na escola tem pessoas, faculdade tem pessoas, na sua casa tem pessoas que são as mais preciosas do seu círculo de amizade. O semeador não saiu escolhendo, nesse solo eu vou colocar, nesse solo eu não vou colocar. Parece que a gente faz isso hoje. Como igreja a gente quer ficar selecionando quem tem direito ou não de ouvir o Evangelho. Como igreja parece que a gente quer ficar selecionando quem tem direito ou quem tem mérito para fazer parte do corpo de Cristo. Meus irmãos, não pode ser assim. Se o semeador saiu a semear e ele jogou semente no concreto, ou jogou semente no solo duro, jogou semente entre os espinhos, você acha que ele não viu que tinha espinhos? E por que ele jogou? Porque quem dá o crescimento é Deus. Não somos nem eu nem você. A nossa responsabilidade, a nossa tarefa é jogar a semente. Tem gente querendo se responsabilizar pelo que vai acontecer com a semente. Olha o terceiro ponto. O semeador foi lá, jogou a semente, terceiro ponto. Ele foi embora, cara. Ele passava pelo caminho e jogava a semente. Eu não estou falando aqui contra o discipulado, por exemplo. O discipulado é bíblico, é importante, nós acreditamos. Eu estou falando sobre aquela pessoa que exagera e fica massacrando os outros, sabe?
Ah, você tem que ir na igreja. Ah, você não está indo na igreja? Ah, você está fazendo errado, hein? Ah, olha o que você está assistindo na sua casa. Ai, nossa, chega no pai, na mãe, fica pentelhando. O cara nem quer saber de igreja mais, sabe? Aquele teu amigo no trabalho que não te aguenta porque você é um crente chato. Você não consegue conversar, você não fala de futebol, não fala de política, ou não fala de qualquer futilidade, sei lá, é menina, fala de cabelo. Ai, teu cabelo tá bonito, né? O crente já fica, ai, tá bonito, glória a Deus, né? Não, pô, cara, fala um obrigado. Sabe? Age como uma pessoa normal. Interage com as pessoas. Viu que o semeador não ficou lá na semente. Aí vai brotar ou não? Vai brotar ou não? Ele jogou a semente. Sabia que quem dá o crescimento é o dono da seara, o dono da lavoura. O dono da lavoura é Jesus. Pare de ficar querendo tomar o papel dele. Então a gente precisa tomar aqui 3 cautelas para a gente caminhar para o final. São esses 3 pontos. O primeiro, nós somos semeadores. Carregamos a semente. Leve a semente. Não importa a nossa limitação. Cada um faz na medida da fé que foi dada, é o que a Bíblia diz. Então, às vezes a gente fica, quando se eu falasse igual aquele cara, se eu tivesse o mesmo dom que aquele pastor, meu irmão, você tem aquilo que lhe foi dado. Às vezes a sua história é de vida. Nem precisa, sabe, aqui não fala que o semeador sabia o que era exegese, se ele sabia o que era escatologia, se ele sabia quais eram as teorias da volta de Cristo. Não, ele tinha sementes e foi semear. Às vezes é o seu testemunho que vai tocar a vida de alguém, então semeie. E segunda coisa, vai pelo caminho. Fica fazendo uma acepção de pessoas, não. Tem pessoas na sua vida? Mostre o evangelho. Jogue a boa semente. Às vezes nem é muito papo. Às vezes é a sua atitude como gente boa, como pessoa que faz o bem, que ama, que perdoa, que vai tocar o coração das pessoas. E terceiro ponto, jogou a semente? Para de ficar querendo ficar igual um maluco. Ah, será que vai germinar? Será que vai dar certo? Será que a pessoa vai aceitar Jesus? Quem convence é o Espírito Santo. Nós jogamos a semente. Então não fica aí bolado, sabe? Massacrando as pessoas. Tem gente em casa... Quantas vezes já não falaram pra mim, por exemplo? E eu já ouvi pra outras pessoas também falando. Ah, você é um crente, mas você é um crente normal. Porque dá pra conversar com você. Por quê? Porque ela tem referência na vida dele. Porque eu tenho uma tia, por exemplo, que é crente. Nossa, chega em casa já falando um monte. Quer desligar minha TV, falar de como eu tô me vestindo, falar do que eu tô fazendo. Meu irmão, isso não aproxima do evangelho. Jogou a semente? Deixa germinar. Deixa o Senhor da lavoura cuidar, porque a obra é dele e ele não falha, tá bom? A minha oração é que o Senhor nos faça bons semeadores. Semeadores que levam a semente da verdade, que levam com carinho, com amor a palavra do Senhor, que jogam a semente sem acepção de pessoas, que semeiam para todos e que estão prontos depois para atender essas pessoas, mas que não são donos das pessoas, que sabem que a semente que vai brotar ali, o resultado daquela semente não é do semeador. O resultado daquela semente é do dono da lavoura, é de Jesus. Que sabe que não são moderadores da moral e da ética da vida das pessoas. Que não ficam querendo toda hora, você não pode fazer isso, aquilo, outro. Deixa o dono da lavoura fazer. O nosso papel de cuidar e acompanhar das pessoas, a gente deve fazer com muito carinho sim, mas sem opressão. Opressão é coisa do diabo. Crente fala da vida e vida em abundância, tá bom? Deus te abençoe e que essa seja a sua oração também. Em nome de Jesus. Até o próximo Devocionando.